eu verificava que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia. Exato. Aí eu dizia assim, caramba. E aí? Irmãos, graça e a paz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cristão na Sintonia. Nosso vídeo de hoje é com o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, né, vem sido muito polêmico aí por falar a verdade. O Silas Malafaia é um dos pastores que bate de frente com o sistema e combate aquilo que é errado. E o pastor Silas Malafaia aqui neste vídeo, ele vai falar que o pai dele sempre ensinou ele a falar a verdade. Sempre. Mas algo bem interessante aqui que ele disse, que foi fazer algo que muitos pastores não fazem, que foi provar coisas fora da Bíblia, mas a Bíblia dando respaldo para ele. Entendeu? Exemplo, tipo, para o ateu, sabe que o evangelho para o ateu não é válido, porque ele não acredita. Então, o Silas Malafaia vai lá na ciência, mas provando na Bíblia. A Bíblia dando respaldo para ele. Ele foi estudar fora da Bíblia. Escute esta palavra aqui do Silas Malafaia neste podcast. Vem comigo. Agora eu aprendi uma coisa, meu amigo. O que eu via? Eu via, olha como é que Deus faz. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu verificava que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia. Exato. Aí eu dizia assim, caramba. E aí eles se esquivavam. Então, não, ou então eles não, porque Deus. Aí eu dizia assim, bem, mas e quem não acredita em Deus? Não é válido. Então, o que Deus botou na minha mente? A Bíblia é a verdade. Certo. O que Deus fala é a verdade. Então, na ciência, na sociologia, eu vou descobrir essa verdade de Deus. Então, eu vou mostrar a Bíblia através da ciência. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar esses assuntos fora da teologia. Aborto. Então, eu discuti em audiências públicas. Descobriu aí? Não só quem estava, mas a lista de quem já o pastor já acompanhou estando na TV. Então vamos lá. João Figueiredo, Nossa, Tancredo começou no Neves, Figueiredo. José Sarney, Fernando Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula de lá pra cá. Cara, Collor, Lula, Dilma. Isso aí. Então, o que a gente estava falando? Entrou, eu me desviei aqui do assunto. Falando a questão do movimento de esquerda. Então, eu falei isso aqui, o que eu vi? Todos esses assuntos polêmicos, eu vou encontrar respostas na ciência. E foi o que eu fiz. Eu discuti várias vezes no Congresso Nacional, em audiências públicas, sobre questão de aborto, nunca levei a Bíblia. Eu não preciso discutir aborto falando de teologia. E eu deixava os caras loucos. Por quê? Porque eu ia na ciência para provar o que é o aborto. Eu não preciso da Bíblia para mostrar que o aborto é a coisa mais estúpida, mais violenta contra os indefesos. Eu discuti com feministas, eu discuti com todo tipo de gente. E qual que era o ponto? Então, qual é a questão? Um dos pontos da questão do aborto. Toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Sim. Isso aqui é uma frase que as feministas usam. Então eu vou destruir a frase. Certo. Toda mulher. 50% de aborto foram cometidos por gente do sexo feminino. Não tiveram o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Toda mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. E as outras 50%? Então, toda mulher. Pelo menos 50% dos abortos é de mulheres. Sexo feminino. Então, a primeira palavra... você falando que iam nascer mulheres. Então, se você aborta quem ia nascer mulher, qual é que toda mulher tem direito sobre o seu próprio corpo? Eu já comecei a quebrar. Toda mulher tem direito. Nenhum ser humano tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo. Se você tentar se matar, é crime. Sim. Você responde. Então, quebrei a segunda. Toda mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. O bebê não é prolongamento do corpo da mulher e as provas são sensacionais. O bebê no útero de uma mulher não é a unha, não é o cabelo que ela pode aparar e cortar. O bebê, na gestação, ele é o agente ativo e a mulher é o passivo. Quem comanda a gestação é o pequeno bebê. É ele que torna o útero da mulher habitável. Se ele não tivesse naquela cápsula, ele é expulso como corpo estranho. Em última instância, é ele que decide a hora de sair. Então, como é que é do próprio corpo? Não é próprio corpo. Aí, outra prova. Eu estou falando aqui é ciência. Sim. O óvulo fecundado de um casal negro no útero de uma mulher branca nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco no útero de uma negra nasce um branco.
Como é que é prolongamento do corpo da mulher? Então, essa tese é destruída facilmente. E o que a gente tem que pensar, meu amigo, é o seguinte: nenhum ser humano é mais humano do que outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa a não ser que já seja em essência. O embrião é uma pessoa porque ele não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa. Então, você derruba, tá? Outra coisa. Qual é a diferença do óvulo fecundado para mim e para você? Qual? Tempo e nutrição. Certo. O óvulo fecundado tem 1 mês, 2, 3 e eu tenho 65 anos. Ele está em simbiose por nutrientes com a mãe ou com arroz e feijão. Essa é a diferença. Então, o argumento contra eles... E o argumento de violência, né? De estupro... Não, escuta, o argumento contra eles é forte. Outra, qual é a mãe de todos os direitos? Vamos lá. A mãe de todos os direitos é a vida. O direito à vida. Acima de tudo. A classificação... Existe uma classificação penal. Por que existe uma classificação penal? Porque existem níveis de gravidade de crime. Sim. Estupro é um crime. Tem que pegar esse cachorro e castrar ele, na minha opinião. É um crime. Mas matar é mais grave do que o estupro. Aqui que dorme a coruja, amigão. Mas deve ser difícil, meu amigo, criar um filho. Peraí, escute, ela não precisa criar. Aqui é que tá. É provado, amigo. As mulheres que fazem aborto, não importa qual é a causa, elas são propensas 9 vezes mais a problemas psiquiátricos do que a mulher que gera. Depressão. De tudo que você imaginar. Então, eu não acho que a mulher tem que criar um filho de um estupro. Eu não acho. Claro que não. Ela vai sofrer 9 meses, mas vai ficar livre a vida toda. E outra, vamos lá. Não existe a lei? A lei contempla o estupro pro aborto. A lei. Só... ela tem direito a abortar por... Se for estupro, a lei contempla isso. Agora, olha a bandidagem. Uma mulher... O que é um crime? Se estupro é um crime tem que ter provas. Sim. No Código Penal não existe crime sem provas. Eu não posso chegar e dizer assim, ele tentou me matar. Prove. Ué, então, como é que a lei diz que a mulher não precisa denunciar o estuprador, não tem que ter ocorrência policial? Não. Então a mulher chega e diz assim, eu fui estuprada, aborto. Então, isso é a coisa mais sem vergonha, mais bandida para regularizar o aborto. Então uma mulher não precisa dizer que ela foi estuprada. E os argumentos são os mais imbecis do mundo. Não, porque isso constrange a mulher. Constrange? Quer dizer que a gente caçar um canalha que estuprou uma mulher é constrangimento? Quer dizer que proteger a própria mulher? Então, olha o jogo sujo. O jogo sujo é muito violento, cara. Então uma mulher chega e diz assim, eu fui estuprada. Cadê o boletim de ocorrência policial? Quem é o cara para você denunciar? Não tem. Então, é uma safadeza para enganar a sociedade daqueles que são a favor do aborto. O discurso que tem é que se o homem desse à luz, o aborto seria legalizado. Já ouviu esse discurso? A teoria, sabe? Os argumentos teóricos são os mais incríveis possíveis. Agora, quando você vê as mulheres que abortam, várias, trazem problemas há 20, 30 anos. Já cuidou na igreja? Sabe por quê? Claro. Sabe por quê? É um mistério essa relação profunda de um ser forte, no útero de uma mulher. Isso não é uma brincadeira. Entre o homem e a mulher. A mulher já é mãe quando ela tá grávida. O homem demora para... Amor de mãe é insubstituível. Tanto é que tem um texto na Bíblia muito interessante para mostrar que Deus tem um amor maior do que uma mulher. Mas olha a analogia da Bíblia. Isaías 49:15 diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, do filho do seu ventre? É uma pergunta. Ainda que ela se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Então Deus está dizendo o seguinte, é muito difícil uma mulher esquecer do filho, mas tem mulher desnaturada. Nós sabemos. É raro, mas tem.
Mas Deus está dizendo assim, o meu amor é muito maior do que o amor de uma mulher. Para ter uma ideia olha a analogia da grandeza do amor de uma mulher. Tá? Por que a Bíblia manda o homem amar a mulher? Por que a Bíblia não manda a mulher amar o homem? Você já parou para reparar na Bíblia? A Bíblia manda o homem amar a mulher. Porque a mulher, quando ela é amada, ela devolve aquilo 10 elevado a 1000. E Deus, como conhece o ser que fez, assim, e uma das dificuldades do homem é amar uma mulher. Então Deus vai lá na área mais vulnerável do homem e diz assim, ame. A Bíblia manda o homem se entregar à mulher, não a mulher se entregar ao homem. Olha que coisa. Tem isso na Bíblia? Tem. Assim como Cristo se entregou à igreja, o marido se entrega à mulher. Olha que coisa incrível. Poxa. Meu filho, a Bíblia é um livro fantástico. E outra, quando você cumpre a Bíblia, o resultado é fenomenal. A mulher, quando ela é amada, ela devolve esse amor numa potencialização incrível. Muito maior do que o homem. E Deus sabe disso. Então quer dizer que a Bíblia não é um livro atual? É comportamento humano fantástico. E como que está a situação do aborto hoje em dia? Porque vez ou outra eu vejo uma tentativa de mudar a lei. Agora veio uma coisa assim nojenta. Porque tem uma discussão sobre o aborto o aborto é legalizado para estupro. Agora vem a safadeza. O PSOL, Partido das Trevas, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando uma decisão do Conselho Federal de Medicina, proibindo aborto acima da 22ª semana, o bebê de 6 a 9 meses, por uma técnica, a sistolia, se eu não estou errando aqui o nome. Essa técnica é tão maldosa que o médico tenta atingir os vasos do coração de um bebê de 6 a 9 meses com uma vareta, uma injeção. E aí escuta essa. Escute, isso é um negócio. Essa técnica é proibida. É proibida para pena de morte, para eutanásia e para animais. Aí o Conselho Federal suspende da 22ª semana, 6 meses a 9 meses. O PSOL entra e o senhor Alexandre de Moraes dá uma liminar provisória. Então, quer dizer que o Conselho Federal de Medicina, que tem poder para legislar sobre a ação do médico, o que pode e que não pode ser feita, é Alexandre de Moraes que entende mais do que isso, é o PSOL que entende mais. O que é isso, gente? Então o Brasil é o primeiro país do mundo a legalizar o aborto em qualquer época. Por quê? Basta a mulher dizer que foi estuprada. Então uma mulher com 8 meses, 9, cara, o bebê tá pronto pra vida, gente. Por que não faz uma cesariana nessa mulher e não doa? Então a mulher com 8 meses, 9 meses, eu queria entender como é que tem um ser humano que consegue votar em PSOL. Eu queria entender, não estou falando de ideologia. Como é que pode, cara, um bebê de 8 meses, 9 meses, tá pronto pra vida, cara? Mata esse bebê, então por que não faz uma cesárea? Por que não tira esse bebê e não doa pra alguém? Você vê a estupidez do ser humano. A França, que colocou o aborto na Constituição até a 12ª semana. Acabou o papo. Agora isso não pode. Agora o Brasil não. De 6 a 9 meses é só a mulher dizer que sofreu estupro. Então, nós estamos no extrato, sabe, da falta de afeto natural. O que é o afeto natural? É você reconhecer que o outro é seu semelhante. É você entender que o outro é um ser humano como você. E a maior covardia é o aborto, é o massacre dos poderosos sobre os indefesos. Então, os caras querem legalizar o aborto e outra, a Constituição brasileira prevê a proteção à vida. O direito à vida é protegido pela Constituição, meu amigo. Mas hoje, o Supremo Tribunal Federal, alguns membros, não todos, estão acima da Constituição. Rasgam a hora que quer, fazem o que bem entende e o ícone dessa história chama-se o senhor Alexandre de Moraes, que eu denomino como o ditador da toga. Devemos orar pelo pastor Silas Malafaia, porque pastor Silas Malafaia, ele fala a verdade. Graças a Deus que Deus colocou com coragem como o pastor Silas Malafaia. Vamos orar por ele, porque o homem tem batido de frente, tem falado a verdade e tem lutado pelos nossos princípios. Meus irmãos, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa aquele like
e também ative o sininho da notificação. E se tu não é inscrito, se inscreva. Fica com Deus e a paz do Senhor. Tchau!